Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje o nosso tema é o lipedema. E para falar sobre isso, para explicar para a gente o que é essa doença, nós estamos recebendo em formato virtual o Dr. Tiago Viana, que é médico do esporte, nutrólogo e também ortopedista. Dr. Tiago, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigado, André. É um prazer contribuir aqui para o conhecimento. E é isso aí, vamos conversar hoje aí sobre o tema. Muito bem. O lipedema é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e afeta principalmente as mulheres. Nada melhor do que o Dr. Tiago para explicar para a gente o que é o lipedema, doutor. Perfeito. Ó, o lipedema, de uma forma bem simples, ele é um acúmulo de gordura localizada no subcutâneo. O que é o subcutâneo? É aquela gordura que fica embaixo da pele, tá? Diferente da gordura visceral, que é aquela gordura que fica no fígado, tá bom? Então, é uma doença que existem estudos que mostram a prevalência em até 10% da população. Mas provavelmente esse número é muito maior. É porque é uma doença que ela é subdiagnosticada. Só para vocês terem uma ideia, ela só foi realmente considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde em 2022. Então, como você disse, é uma doença que é muito comum em mulheres, né, e acomete principalmente os membros inferiores. Como é que se desenvolve essa doença, doutor? Olha, existem fatores, diversos fatores, ela é de causa multifatorial. Então, aquela mulher que fala assim, poxa, a minha avó já tinha as coxa grossa, a minha mãe tinha coxa grossa, né? Então, ela tem esse caráter hereditário, né? Ela também tem, estudos mostram alterações genéticas que predispõem ao lipedema, mulheres que têm insuficiência venosa, insuficiência vascular, né? Que às vezes acaba tendo aqueles quadros de varizes, também pode predispor a isso, mas assim, a gente sabe que ele é multifatorial. Existem também os fatores que são agravantes. Quais que são os fatores agravantes? Então, a própria alimentação, uma dieta inflamatória, ela pode agravar um lipedema. Alguns tipos de exercício físico que a gente vai comentar aqui durante a entrevista também podem piorar o lipedema. Então, assim, o sedentarismo, né? Você não fazer nada também piora o lipedema. Então, assim, você tem que ter as causas e fatores agravantes juntos para a gente desenvolver aí, conseguir evoluir essa doença. Ela é mais estética, né? Porque, como a gente falou, é, eu entendo que ela até pode ser confundida com a obesidade, né? Às vezes a pessoa fala, ela tem obesidade. Não, tem lipedema. Mas é só uma questão estética, a lipedema, porque a obesidade ela passa por outras situações, né? Mas especificamente essa doença, na sua visão, nos estudos, qual é o que isso pode prejudicar a saúde do paciente? Perfeito. São doenças diferentes, né? Então, a obesidade ela é uma doença principalmente caracterizada por acúmulo de gordura visceral, né? Que é aquela gordura que fica dentro do fígado, lá próximo do fígado, o pessoal comenta, né? Agora, o lipedema não. O lipedema ele é um acúmulo de gordura no subcutâneo. Ambas as doenças, elas são doenças que têm inflamação de baixo grau. Então, essa inflamação de baixo grau, ela pode levar a outras alterações sistêmicas. Mas, se a gente fosse falar assim, qual que seria a grande diferença, né, entre a obesidade e o lipedema? Vamos pegar uma mulher que ela chega para fazer um tratamento para emagrecimento. O lipedema, a gente sabe que ele está muito junto com a obesidade, elas podem estar ao mesmo tempo, as duas doenças. Então, é aquela mulher que ela faz um tratamento para emagrecer, ela emagrece, ela perde cintura, ela perde braço, mas ela chega e fala assim: poxa, doutor, eu não perdi tanta medida na perna, minha perna ainda está grossa, e assim, não está legal, o meu culote, né? Então, o famoso culote já é o lipedema, já é o lipedema numa fase um que a gente chama, né? Então, aí quando acontece isso, a gente já entende já que também tem que tratar o lipedema. Em alguns aspectos, os tratamentos são diferentes, mas a perda de peso, né, o emagrecimento, ele ajuda nas duas doenças. Tá, o senhor falou do tratamento, né? Como é que é feito esse diagnóstico? Apenas clínico e também depois que é detectado, falando, não, ela é uma paciente que tem lipodema. Digo ela porque 90% dos pacientes são mulheres. E depois eu queria que o senhor falasse também desses 10% de homens que podem ter, né? Mas como é que é feito o tratamento depois do diagnóstico? É assim, o que que acontece?
O diagnóstico, basicamente, ele é clínico, né? Então, a gente vai fazer a inspeção, vai avaliar, a própria paciente já chega com queixa de que a coxa é mais grossa, né, que faz exercício, que faz dieta e não melhora essa coxa. Então, isso é uma coisa, o diagnóstico é basicamente clínico. A história dessa paciente, então, mulheres que estão em períodos onde existem alterações hormonais, então, por exemplo, gravidez, puberdade, onde é mais comum iniciar o lipedema, menopausa, então onde tem essas fases da vida, onde tem alteração hormonal, também a gente pensa em lipedema, e o diagnóstico basicamente é clínico, né? Onde você vê um acúmulo de gordura localizada e simétrica. Então, geralmente acomete os dois membros, tá? Isso é importante para diferenciar do linfedema, que é uma outra doença, uma outra que não tem a ver com a obesidade, que não tem a ver com o lipedema, que é uma outra doença que geralmente os vasculares acabam atuando mais, que é um problema nas vias linfáticas, que geralmente também pode ter um acúmulo, né, de linfa, né? Mas aí geralmente é unilateral, é de um lado só. O lipedema ele tem essa característica de ser acometer os dois lados, localizado, e geralmente ele não acomete mãos e pés. Então, quando a gente vê isso daí, a gente já pensa, opa, isso aí provavelmente é um lipedema. E é lógico, se você quiser complementar com algum estudo, um ultrassom, uma ressonância, às vezes fazer alguns exames para diferenciar do linfedema, que às vezes é difícil, pode às vezes ficar ali meio difícil de você identificar qualquer um, qualquer outro. Aí sim a gente pode fazer uso de alguns exames de imagem. E o tratamento como é que é feito, doutor? Além do emagrecimento, tem mais alguma coisa? É assim, tem bastante coisa. Então, assim, o tratamento, a primeira coisa que é importante lembrar é que ele tem que ser um tratamento multidisciplinar. Então, nesse tratamento, tem que estar envolvido uma equipe nutricional, nutricionista, tem que ter um educador físico que saiba quais exercícios são indicados para o lipedema, que a gente pode conversar sobre isso também. E, além disso, uma equipe médica multidisciplinar. Então, geralmente, quem acaba pegando muito esses casos são cirurgiões vasculares, né? A pessoa ela tem uma perna mais grossa, ela fala, opa, a primeira coisa que ela pensa é o quê? Será que é trombose? Será que é alguma coisa mais importante? Então, ela acaba procurando um cirurgião vascular. Mas a atuação de um cirurgião plástico também é importante. Alguns casos chegam a ser cirúrgico, alguns casos, né? E nós, como médico nutrólogo, a gente que atua na parte do emagrecimento, a gente consegue fazer um tratamento clínico muito eficaz. Né? Quais seriam os pilares desse tratamento clínico que a gente faz? Né? Principalmente a questão da dieta. Né? Então, a dieta, a gente indica dietas que sejam de baixo carboidrato, então dietas low carb mostram mais eficientes no tratamento do lipedema. A dieta mediterrânea também é uma alimentação, né? O estilo de vida mediterrâneo também ele está muito direcionado, né, nesses tipos de pacientes. Uma coisa que é muito interessante, como falar como médico do esporte aqui, é a questão dos exercícios físicos. Então, no exercício físico, o que a gente indica? Exercícios de baixo impacto. Então, se a pessoa fala assim, poxa, eu pulo corda, eu faço corridas muito longas, muito, né? Então, assim, a gente pular, saltar caixote, esse tipo de impacto, ele gera traumas no subcutâneo que podem piorar o lipedema. Então, o que a gente indica? Exercícios de baixo impacto. Então, seria natação, caminhada, bicicleta, yoga, pilates. A gente indica esses tipos de exercício. Além disso, já emendando aqui o tratamento já, o que a gente indica? Drenagem. Apesar do lipedema, ele não ter tanto edema, né, que seria o extravasamento de líquido para fora da célula, a drenagem linfática ajuda muito no lipedema, meia de compressão elástica, compressão pneumática temporária, que são aquelas que vai apertando com pressão e solta também, ajuda na questão do lipedema. A utilização de fitoterápicos, né? Então, se a gente pegar a cúrcuma, pegar o ômega 3, todos esses fitoterápicos diminuem a inflamação. Lembra que eu comentei que o lipedema é uma inflamação de baixo grau, né? Uma doença de inflamação de baixo grau. Então, tudo isso a gente junta, é lógico, o controle da dor. Por quê? Porque geralmente a mulher que tem lipedema, ela tem muita dor, é uma pele mais sensível. Então, a gente também tem que atuar no controle da dor. E, em alguns casos, acaba indo para a parte cirúrgica, né? E também é importante avaliar, ela está esquecendo aqui, a questão hormonal, né? A questão hormonal é muito importante, né? A gente sabe que o lipedema ele tem uma relação muito grande com um hormônio que a mulher tem,
que chama estradiol, né? Então, ele tem muita relação com o estradiol. Então, avaliar a questão hormonal, como que estão os exames dessa mulher, se ela está tendo resistência insulínica, se ela é pré-diabética. A gente sabe que existe associação do lipedema com pré-diabetes. Então, tudo isso a gente tem que avaliar como médico nutrólogo aí. Boas dicas. Agora, esse tratamento, ele é para sempre? Ou seja, essa doença ela tem cura ou só o controle, doutor? Como é que funciona? O lipedema é uma doença crônica, ela não tem cura, né? Inclusive, ela é uma doença progressiva, dependendo dos fatores aí. Se você é uma pessoa sedentária, uma pessoa que não tem não faz uma dieta legal, né? Uma dieta muito rica em açúcar, muito rica em carboidrato, né? Isso daí pode agravar e acelerar esse lipedema. A gente tem vários fases do lipedema, né? Então, a fase um seria aquela mulher que acumula só no culote, que seria ali do lado do quadril. A fase 2 já pega até a coxa, até o joelho, né? Do culote até o joelho, né? Então, assim, a fase 3, então, assim, ela pega já a perna. Na fase 4, são mulheres que podem pegar no braço aqui, ó, principalmente nessa região aqui. E tem a fase 5, que é aquelas que acumulam só na panturrilha. Mas, assim, vamos pegar a fase 1 e a fase 2 aí, que são a maior prevalência, né? Culote e coxa, né? Se você não fizer tudo isso que a gente está comentando aqui, seguir todas essas orientações, ela pode sim evoluir, né, e agravar a pele. A mulher vai começar a ter nódulos muito grandes, a pele fica muito sensível, e fora também a questão estética, né? Porque assim, a gente sabe que o lipedema, tem até um estudo que mostra que 85% das mulheres que sofrem de lipedema, elas sofrem de algum problema, algum transtorno psiquiátrico, né? Então, seja ansiedade, seja depressão, seja compulsão alimentar. Então, ela não se vê bem. O que ela faz? Ela acaba procurando recompensa em alguns tipos de alimentos, né? E esses alimentos quais são, geralmente? Doce, que contém açúcar, sal e gordura, que são alimentos que justamente vão inflamar e piorar ainda mais o lipedema, e acaba virando um círculo vicioso. Doutor, o senhor falou aí numa das respostas a questão da dieta. Existe um nome que dieta inflamatória, inclusive. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso. O senhor já citou alguns aí, é claro, mas inclusive também a questão da água, né? Porque quem tem o lipedema, às vezes pode pensar, estou inchado, eu não posso beber água. Como é que é essa relação da hidratação e dessa doença inflamatória com a dieta inflamatória com essa doença, doutor? Perfeito, Quando eu citei, eu falei que o mais indicado, né, para dieta seria a dieta cetogênica, baixo carboidrato, né, dieta mediterrânea. Então, a dieta mediterrânea é onde você vai ter ali alimentos que são, por exemplo, você vai ter grãos, mas são grãos integrais, né? Então, quando a gente está falando de uma dieta inflamatória, a gente já está acostumando a falar o quê? Daqueles alimentos que o brasileiro adora, né? Que é aquele pãozinho, né? Que é o chocolate, né? É o macarrão que não é integral, aqueles carboidratos que não são integrais. Então, alimentos que contêm muito glúten, né? Então, todos esses alimentos, não estou falando que não é para comer, mas tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque são alimentos que às vezes acabam estimulando outras alterações. Então, por exemplo, um pãozinho tal que você come, ele pode aumentar muito a liberação de insulina, que é um hormônio que tira a glicose do sangue e põe dentro da célula. Só que essa hiperinsulinemia todos os dias, ela piora também a questão do lipedema. Então, assim, quando a gente fala de dieta inflamatória, a gente está falando basicamente disso, de carboidratos de alto índice glicêmico, por exemplo, doce, chocolate. A gente está falando também de alguns tipos de carboidrato, como pães, macarrão. Não é que não é para comer, mas a gente tem que comer em pouca quantidade, nesses casos específicos que a gente está falando aí de lipedema. Tá? E dá preferência para grãos integrais, frutas, vegetais, né, gorduras boas gorduras. O que são boas gorduras? Azeite de oliva extra virgem, nozes. Então, tudo isso a gente tem que dar preferência. Quando está dentro das proteínas, dá preferência por proteínas de carne mais magra. Então, por exemplo, frango, ovos, evitar a carne vermelha. Então, as que também ela gera um pouco de inflamação. Então, assim, tudo isso a gente tem que orientar para o nosso paciente, e aí entra o aspecto da hidratação também, né? Então, é exatamente o que você falou, mas eu já estou inchado, como que eu vou tomar água? Na verdade, a água é o nosso principal diurético. Quanto mais água você toma, menos inchado você fica. Entendeu? Olha que é até estranho de pensar isso, né? Então, assim, qual conta que a gente faz? A gente pega o peso, então, por exemplo, uma mulher de 70 quilos, é o peso vezes 40. Então, 70 vezes 40 vai dar 2.800.
né, ml. Então, essa mulher ela tem que beber pelo menos aí 2.800, 3 litros de água por dia. Né? Por quê? Porque essa água dentro do paciente, né, imagina que é como se fosse fazer uma detoxicação, né? Então ela joga todas as impurezas para fora, ela diminui em certo grau até a inflamação. Então, assim, gente, hidratação é fundamental. Perfeito. Água, né? Não cerveja, porque a cerveja pode acumular, pode deixar inchado. Estou fazendo uma brincadeira aqui, é claro. Mas, doutor, e essa questão de 90% mulheres, só 10% homens? Existe uma explicação para isso? E nos homens também a mesma coisa? Geralmente, por que acontece isso? Isso daí geralmente acontece por uma questão hormonal, tá? E aí, o que acontece? Quando existe uma predominância do estradiol, basicamente existem dois hormônios que a gente chama, né? A testosterona, que o pessoal chama de hormônio masculino, e o estradiol, que o pessoal chama de hormônio feminino, tá bom? Esses dois, eles têm que ter um certo equilíbrio entre esses dois. Existe uma relação entre os dois. Então, um tem que ser tanto do outro. Por quê? Porque o estradiol ele vem da testosterona, tá? Então, na mulher, quando existe uma predominância estrogênica, o estradiol está numa razão maior do que era para estar, né? Como eu comentei, naquelas fases que tem alterações hormonais, né? Isso daí sim pode levar ao lipedema, e por isso que, como isso é muito mais comum em mulher, por isso que acaba sendo uma doença mais comum em mulher, tá bom? Agora, homens também podem ter alterações nesse desequilíbrio hormonal mesmo da relação testosterona-estradiol, que também predispõe a isso. Também pode ter fatores genéticos. Então, assim, eu trato alguns pacientes aqui também, eu tenho acho que 2 pacientes que têm um discreto lipedema, e é bem interessante porque, assim, da cintura para cima, o cara é magrinho. Você olha o cara assim, ele até brinca, que a foto dele é bem foto de Instagram, né? Se você tira da barriga para cima, ele é magrinho. Quando chega embaixo, ele faz assim, ó, parece uma pera, entendeu? Então, assim, existe sim o lipedema em homens, também é muito mais comum, é muito mais raro do que em mulheres, mas geralmente está associado com essa alteração, esse desequilíbrio hormonal estradiol-testosterona. Perfeito, doutor. Para a gente finalizar, o dado que a gente tem aqui é interessante, né? Só em 2022, ou seja, recentemente, essa doença foi aceita pela Organização Mundial da Saúde. Por que demorou tanto e qual a importância desse momento, né, de entender que a doença ela é realmente uma doença? É interessante, eu vou até fazer um paralelo aqui com a obesidade, né? Olha quanto, se a gente for parar para pensar, a obesidade ela existe desde que o mundo é mundo, provavelmente, né? Hoje mais por causa do acesso a alimentos, né, ultraprocessados, alimentos ricos em calorias, as pessoas são muito sedentárias, né? Antigamente a gente saía para caçar, hoje em dia você não precisa, hoje em dia você usa um celular, né? E a obesidade ela só foi considerada doença em 2013. Olha isso. Então, quer dizer, antes disso, era assim, o cara, ele é obeso porque ele quer, porque ele não tem disciplina, porque ele não consegue ter bons hábitos. Não, na verdade é uma doença e tem que ser tratada, assim como uma pressão alta, uma diabetes, e o lipedema é a mesma coisa, entendeu? Oficialmente, foi considerado uma doença até 2020, em 2022. Só que isso já vem lá de trás, a gente sabe que existe. O grande problema é que a gente não foi treinado, às vezes a maioria dos médicos, tirando os cirurgiões vasculares que acabam atuando muito nessa linha, a gente não foi treinada para ver isso. Né? E como a obesidade está crescendo e o lipedema ele tem uma relação com a obesidade, os casos vão aumentando. Só que o que acontece? Na verdade, é aquilo que a gente comentou: 10% da população feminina consta que tem lipedema. Na verdade, esse número deve ser muito maior, né? Muito maior. É porque ele é subdiagnosticado. Imagina, toda mulher que tem culote, um culotezinho, você já colocar como lipedema, esse número vai lá para cima, entendeu? Então, eu acho que oficialmente foi isso, mas já é uma doença que sempre existiu, mas que ela é subdiagnosticada por nós médicos. Perfeito. E quando se dá nome ao problema, é muito mais fácil de tratá-lo, de cuidar, de melhorar a qualidade de vida das pessoas que se acometem disso. Quem tiver alguma dúvida, será que isso aqui é um lipedema? Devo procurar um médico? Qual área da medicina é a melhor para procurar, doutor? Ó, é assim, são principalmente essas três que a gente comentou, né? Então, cirurgião vascular é uma área interessante de procurar, porque às vezes pode ser outras doenças, né? Então, a gente sempre que a gente está tratando aqui um caso específico de lipedema, eu sempre solicito uma avaliação de algum colega cirurgião vascular. Então, cirurgião vascular, cirurgião plástico também,
tem grande experiência nisso daí, e os médicos nutrólogos, né, que tratam essa questão principalmente do emagrecimento, acabam também tendo muita mão, né, acabam tratando muitos pacientes com lipedema também. Então, acho que seriam essas três grandes áreas aí para o paciente dar início aí ao tratamento dele. Dr. Tiago Viana, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, por essa aula sobre lipedema que possa ajudar as pessoas que às vezes nem sabiam que isso se tratava de uma doença. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Obrigado ao Dr. Tiago e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.